em Salmos 127. Salmos 127. Bom dia, Denise. Seja bem-vinda. Salmo 127, a palavra de Deus diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, pois o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Pois o Senhor concede o sono a quem Ele ama. No nome de Jesus, eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração. Espírito Santo, ministra o nosso coração nessa manhã e já apresentamos a vida da Pati, Senhor. Deus, tua filha está em um processo, Senhor, onde as emoções estão gritando, mas o Senhor é o Deus do governo. E traz sobre a vida da tua filha agora, Senhor, autoridade e governo, para que ela entenda, Senhor, que as suas emoções não podem governar, mas que é o teu Espírito governando o espírito dela e o espírito dela governando sobre a alma, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meu povo, eu creio que essa palavra de Deus para nós nessa manhã, enquanto eu estava orando, Deus me trouxe essa palavra, e eu creio que Deus vai falar com você, vai ministrar o teu coração. E eu sei que tem pessoas que entraram aqui, angustiadas, ansiosas, preocupadas. E segunda-feira, eu gosto muito da segunda-feira. Segunda-feira é dia de mudança, segunda-feira é dia de recomeço, segunda-feira é dia de tomada de decisões, segunda-feira é dia de postura, de posicionamento, segunda-feira é dia de você realmente se posicionar de uma forma diferente. Mas também segunda-feira pode ser o dia da mentira, é o dia que você usa para se sabotar, porque tem pessoas que dizem, não, segunda eu faço, segunda eu mudo. Por isso que quando eu estou em treinamento de pessoas, de alunos, dentro dos processos de desenvolvimento, eu trabalho muito com alto impacto emocional, eu não permito que os alunos tomem decisões para ser feito depois. Seja bem-vinda, Noemi, com um nome tão poderoso desse aí, viu? Que bom que você veio. E eu não creio que você está aqui por acaso, viu? E às vezes meus alunas tomam decisões, então, mas segunda eu tomo a decisão e segunda eu começo. Eu falei, não, você vai começar hoje. Existe um poder no hoje, queridos. A mudança que você precisa começa hoje. A postura que você tem que ter começa hoje, começa agora. E não tem negócio, porque já passou de... Não, na hora que você decidir, comece, se posicione, tá? E a palavra de Deus que nós lemos nessa manhã fala de um lugar de confiança. Enquanto eu estava orando, eu entendi que muitas vezes nós estamos ansiosos, preocupados, angustiados e só confia, só acredita quem confia e só confia quem conhece. Eu só consigo acreditar que Deus pode mudar a minha vida, que Deus pode restaurar a minha história, que Deus está cuidando de mim, Eu só acredito se eu conheço Deus. Se eu não conheço Deus, eu não consigo acreditar e eu não consigo confiar. Eu não consigo adentrar nesse lugar de confiança em Deus, de confiar que Ele é poderoso para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para reorganizar todas as coisas que nós estamos passando e vivenciando. E a palavra de Deus nessa manhã, ela fala a respeito dessa confiança. A palavra de Deus nessa manhã fala a respeito de você entender que não adianta, vai ser inútil você construir se Deus não tiver
como base na sua vida. E muitas pessoas, queridos, eles estão correndo de um lado para o outro, né? E uma das coisas que a gente mais ouve: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo de buscar, eu não tenho tempo de fazer um propósito de jejum e oração. Eu não tenho tempo de fazer as mudanças necessárias para a minha vida. Eu não tenho tempo de me posicionar de uma forma diferente. E quantas pessoas, elas estão sendo governadas pelo o desequilíbrio em diversas áreas da vida. Quando a gente faz algumas ferramentas para poder avaliar onde você está, tem pessoas que elas estão desequilibradas em várias áreas da vida dela. Existe um caos que tem tomado conta da nossa sociedade, um caos emocional, e existe uma profecia falando de um surto psicótico em uma grande escala, em escala mundial. Por quê? Porque as pessoas estão sendo adoecidas gradativamente. Pessoas estão sendo adoecidas porque não fazem as coisas básicas da vida, como comer bem, como beber água, como tomar um sol, como acordar e se espreguiçar. Agora há pouco, a minha cachorrinha levantou aqui, a primeira coisa que ela fez foi se espreguiçar. A segunda coisa que ela fez foi lá tomar sol. Até os cachorros, até os animais louvam ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Mas às vezes a gente não tem tempo para isso. E nós estamos adoecidos. Pessoas estão adoecendo o tempo inteiro, principalmente das suas emoções. E o corpo responde às emoções. Tem pessoas que estão aqui nessa manhã que você está doente no físico. Tem rinite, tem sinusite, tem dores no corpo, tem enxaqueca crônica. E aí você está dizendo: eu já fiz todos os exames, eu não achei o que está acontecendo. Deus te trouxe aqui hoje só para te dar seu diagnóstico, para dizer para você: a dor que você está sentindo no corpo são as suas emoções falando, e você precisa fazer as coisas básicas. E a palavra de Deus diz assim: se Deus não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E você vai vendo que nós estamos em construções inúteis, porque muitas vezes Deus não está sendo essa base, esse construtor. Tem pessoas aqui, ouça isso, Deus está ministrando ao teu coração. Tem pessoas aqui que estão fazendo coisas que Deus não te mandou fazer. Tem pessoas aqui que estão pegando cargas que Deus não te mandou pegar. Tem pessoas aqui que estão resolvendo problemas dos outros que Deus não te mandou resolver. Tem pessoas que estão aqui em guerras que Deus não mandou você entrar. E você está entrando em surto, em loucura. Meu Deus, e o Senhor está dizendo: sai dessa guerra, eu não te mandei para ela. Queridos, e quando Deus não te manda para uma guerra, ouça, Ele não vai com você. Quando Deus não te manda para uma guerra, Ele não vai com você. Agora há pouco eu estava fazendo meu devocional, porque antes de vir aqui eu fiz o meu. Agora há pouco eu estava fazendo o meu devocional, e eu estava lendo quando Davi pergunta assim. Davi, queridos, ele entrou em crise. Davi entrou em crise. Davi entrou em surto. Davi foi o homem mais rejeitado da palavra de Deus. Davi foi rejeitado por todos os lados. Todos os lados Davi foi rejeitado. E chega um momento aonde Davi, ele cuida de homens que ninguém queria. Ele cuida de homens que ninguém queria. Homens adoecidos, homens ruins, homens problemáticos. E Davi treina aqueles homens. Só que em um determinado momento, até aqueles homens rejeitam Davi. Falam mal de Davi, vai contra Davi.
Quando algo ruim acontece, aqueles homens, eles não falam, que Davi não tem culpa, não. Ele fala assim, é culpa sua. Davi entra em um surto. A palavra de Deus diz que Davi chora, até não ter mais forças. E quando Davi acaba de chorar, ele diz assim, Senhor, é para mim atacar, é para mim ir atrás desses amalequitas que roubaram aqui, saquearam a cidade, roubaram as mulheres e fizeram tudo isso. É para mim ir atrás desse povo. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. O Senhor vai estar comigo nessa batalha. O Senhor vai me dar vitória. E o Senhor diz para Davi, levanta, vai, porque eu sou contigo e eu te darei a vitória. E Davi se levanta, Davi vai, Davi se posiciona. E Deus traz o que sobre a vida de Davi? Vitória. Mas quantas pessoas estão aqui, estão em crises emocionais porque entraram em guerras que Deus não te mandou entrar. Fizeram coisas que Deus não te mandou fazer. Estão carregando o peso que Deus não te deu a capacidade de carregar. Queridos, uma das coisas mais poderosas que eu fiz na minha vida foi aprender a ajudar quem queria ser ajudado. Foi aprender a ajudar quem queria ser ajudado. Aprender a orientar quem queria ser orientado. Tinha pessoas que não queriam, como até hoje eu encontro. Aqueles que não querem. Aqueles que decidiram que não querem. E tá tudo bem. Segue seu caminho que eu vou seguir o meu. Mas vai ter um grande dia que o Senhor vai dizer assim, olha, eu te dei oportunidade. Você que não quis a oportunidade. É inútil construir uma casa que o Senhor não construiu. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil esse trabalho na construção. Se o Senhor não vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Se Deus não estiver te orientando, te direcionando, se Ele não for a base, se Ele não for a estrutura. Quantas pessoas, queridos, entram em relacionamentos, em casamentos, onde Deus disse não vai. Não casa. Eu já acompanhei pessoas que Deus deu visão. Deus já me deu visão. Deus me deu a visão e falar para a pessoa fulano, Deus me mostrou isso. Não casa, pelo amor de Deus. Não tome essa decisão. Essa pessoa não é para você. Sabe o que a pessoa fez? Me cancelou. Sabe o que a pessoa fez? Me cancelou. Você não quer minha felicidade. Você está querendo é que eu seja infeliz. Não, querido, eu não estou querendo que você seja infeliz, não. Eu só estou te dando um recado que o Pai do céu mandou para você. Agora, se você quer receber esse recado, essa é uma decisão sua. Me cancelou, ok. Queridos, não adianta, quando Deus fala, Ele cumpre. Depois a pessoa passou pelo vale da sombra, da morte. A pessoa entrou em surto, em crise. A pessoa quase enlouqueceu. Quase enlouqueceu. Por conta de entrar em um relacionamento que Deus não estava. De entrar em amizades que Deus não mandou você entrar. De edificar casas que Deus não mandou você edificar. De edificar a sociedade que Deus não mandou você ir. Você orou antes de entrar nessa sociedade? Você clamou ao Senhor? Eu lembro de uma aluna minha, de mentoria, que ela entrou na mentoria e ela não tinha discernimento espiritual nenhum. Ela era cristã, mas ela não tinha discernimento espiritual. Ela estava montando uma sociedade com uma pessoa de uma religião que invoca demônios. E ela falou assim, não, Sumaí, mas você não está entendendo. Religião é religião, trabalho é trabalho. Eu falei, não, querida,
Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Se eu trabalho é para a glória de Deus. Se eu cuido da minha casa é para a glória de Deus. Quando eu estou cozinhando ali para os meus filhos, para o meu marido, é para a glória de Deus. Quando eu tiro o lixo da minha casa, é um culto de louvor e adoração. Se eu estou atendendo a minha cliente, se eu estou fazendo minhas imersões, é para a glória e para honrar o Senhor. Nada é desconectado do espiritual. Nada é desconectado do espiritual. As pessoas, elas não entendem, mas o reino espiritual, ele está em pleno movimento. Nada é desconectado do espiritual. Quando uma pessoa está pegando na sua cabeça, fazendo seu cabelo, existe uma conexão. Nada é desconectado. Nada é desconectado do espiritual. Como que você vai montar uma sociedade que Deus não te mandou para lá? Como que você vai montar uma sociedade, você está invocando a Deus, a outra está invocando o diabo? Como que isso vai dar certo? Como andarão dois juntos, se eles não estão de comum acordo? E a palavra de Deus diz, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar. Tem pessoas que entraram aqui, que estão na inutilidade de várias decisões. Porque o Senhor não te mandou nessa decisão. Na inutilidade de querer entrar em lugares que Deus não te mandou entrar. Na inutilidade de estar guerreando e batalhando guerras que Deus não está com você. É por isso que você está carregando um peso fora do normal, fora do comum. É por isso que todos os dias você tem sensação de loucura, de desespero. Porque é inútil. Inútil, inutilidade não serve de nada se a gente não estiver conectado ao plano, ao centro da vontade de Deus. Em Apocalipse lá fala a respeito do livro da vida, mas também fala a respeito de livros que serão abertos. E esses livros são os livros da minha e da sua vida. Nós daremos conta de tudo que nós fizemos nessa terra. Do que nós falamos, nós daremos conta das nossas ações, nós daremos conta também das nossas não ações, nós daremos conta de tudo que nós fizemos, mas nós também daremos conta daquilo que nós deixamos de fazer. Porque as pessoas acham que nós vamos dar conta apenas daquilo que nós fizemos. Não, nós também vamos dar conta daquilo que nós deixamos de fazer. Porque Deus, Ele quer e Ele tem projetos e planos para a sua vida. Você não é obra do acaso. Você não está aqui apenas para existir. Você está nessa terra com um propósito. E vai chegar o grande dia que eu e você, nós daremos conta para Deus de tudo aquilo que nós fizemos e de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Olha aí, Paty falando, verdade, se eu estou nessa guerra é porque Deus me mostrou certo e eu me desviei. Isso já é muito importante hoje, Paty, porque você está reconhecendo que você errou, falhou e hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de tomar as decisões assertivas, realinha tudo aquilo que precisa ser realinhado e se reposiciona, tá? Não deixa para se reposicionar amanhã, semana que vem, não, se reposiciona hoje. Tome decisões hoje. Toma a sua postura e seu posicionamento hoje, no nome de Jesus. A palavra de Deus continua dizendo assim: será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, pois o Senhor concede o sono àquele quem Ele ama. O Senhor dá descanso. Nós precisamos, queridos, aprender a descansar em Deus. E descansar não é fácil, sabe por quê? Porque eu só descanso quando eu acredito. E eu só acredito se eu conheço. Eu só descanso se eu acredito.
E eu só acredito se eu conheço. Se eu não conhecer a Deus, eu não consigo descansar nele. Descansar que ele está cuidando de mim. Descansar que a boa mão dele tem me sustentado. Descansar que não importa o que aconteça, ele vai me sustentar, ele vai me guardar, ele vai me orientar, ele vai me direcionar, ele vai suprir todas as minhas necessidades. Uma das coisas que mais ministra ao meu coração é a natureza. É olhar para a natureza, olhar principalmente para os pássaros. Nós estamos em um período da humanidade onde a ansiedade ela tem tomado conta das pessoas. As pessoas têm andado muito ansiosas, muito ansiosas. As pessoas estão com ansiedade desacerbada. E quando eu lembro daquela palavra que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele diz assim, olha para os pássaros, eles não semeiam nem colhem. E quando o Senhor, queridos, usa a natureza para nos explicar que Ele cuida de nós, que Ele nos sustenta, que Ele nos capacita, que Ele nos direciona, que é Ele quem tem cuidado das nossas vidas. Então que nessa manhã você possa ouvir essa palavra, aonde o Senhor está dizendo para você, se Ele não for o construtor da sua casa, você vai ser inútil, você se esforçar, você trabalhar, você acordar cedo, você se empenhar. Se aquilo que você está fazendo, ouça isso, se aquilo que você está fazendo não foi aquilo que o Senhor te orientou a fazer, hoje é dia de você repensar. Hoje é dia de você recalcular a sua rota. Hoje é dia de você colocar Deus como base, como centro, como construtor da sua vida. Hoje é dia de você colocar Deus no centro da sua agenda. E então, todas as outras coisas, você estabelece depois que Deus já está no centro da sua agenda. Hoje é o dia de você dizer, chega de dizer que eu não tenho tempo. Hoje é o dia de você tomar decisões, de sair de guerras que Deus não te mandou entrar. De parar de tentar resolver o problema que Deus não te mandou resolver. Hoje é o dia de parar de construir casas que Deus não te disse para construir. Hoje é o dia de ouvir a voz do Senhor. Pati, ela chegou aqui pela manhã e ela falou que não estava bem. E ela reconheceu, peraí, por que eu não estou bem? Porque Deus me deu uma palavra e eu me desviei da palavra que Deus tinha dado. Todas as vezes que a gente se desvia daquilo que Deus falou, daquilo que Deus orientou, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, muitas vezes a gente atrai maldições. E as pessoas pensam que a maldição é o mal. Não, a maldição muitas vezes é bênção para a tua vida. Sabe por quê? Porque a maldição vai fazer você lembrar, entender e voltar para o caminho. Lembrar, entender e voltar para o caminho. Quando eu fiz formação de libertadora, uma das coisas que eu precisei entender, que todas as vezes que o povo de Israel se desviava, a maldição vinha sobre a vida deles. E a maldição era para fazer com que eles voltassem para o caminho. Às vezes essa inquietação, essa angústia, essa aflição, é uma maneira de você entender, epa, eu preciso voltar para a presença. Eu preciso buscar mais o Senhor. Eu preciso ter tempo de comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso de jejum. Eu preciso me mover de uma forma diferente no reino espiritual. Eu preciso começar a acordar nas madrugadas. Eu preciso ler mais a palavra. Eu preciso me alimentar mais. Porque tem coisas que estão acontecendo aqui que não era para estar acontecendo. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil o nosso esforço, o nosso trabalho. Será inútil se empenhar. Será inútil acordar cedo, dormir tarde, comer o pão das dores. Porque aos seus
o Senhor dar enquanto descansa. E esse descanso não fala de preguiça. Esse descanso não fala de paralisação. Esse descanso não fala de pessoas estagnadas. Esse descanso não fala de pessoas na zona de conforto e na procrastinação. Esse descanso fala daqueles que confiam no Senhor. Esse descanso fala da paz que excede todo entendimento. Esse descanso fala daqueles que entendem que o Senhor é o Deus de Israel. Que você que não se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Esse descanso fala de um sobrenatural, de aprender a descansar no Senhor, mesmo diante de lutas, guerras, situações difíceis. Eu sei que Ele que me mandou, é Ele quem vai me sustentar. Outro dia uma pessoa perguntou para mim: Sumaí, você precisa tomar decisão de morar, para o lado de São Paulo, porque é lá que as coisas acontecem, principalmente Alphaville e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí eu falei para a pessoa assim: eu não dou um passo se eu não tiver clareza que Deus me mandou. Porque se Deus me mandou, queridos, pode estar chovendo canivete, que eu vou estar crendo na palavra que eu recebi. Agora, se Deus não te mandou, quando a coisa aperta, você começa a cambalear de um lado para outro. Você não consegue ficar de pé. Porque se o Senhor, Ele não for o construtor das obras que nós estamos fazendo, em vão será o nosso trabalho. Se o Senhor não for o alicerce dos passos que nós estamos dando e daquilo que Ele nos mandou fazer, se Ele não for o construtor, é em vão o nosso trabalho, é em vão. É por isso que nós precisamos permanecer nesse lugar de confiança. Confiar. E para confiar, eu preciso acreditar. Eu preciso ter relacionamento. Eu preciso ter comunhão. Eu preciso aprender a ouvir a voz do Senhor. Deus está te trazendo aqui hoje para que você comece a refletir nessa segunda-feira. Reflita quais são as obras que você vem fazendo. Deus que te mandou fazer. Quais são os lugares que você está entrando? Deus que te mandou entrar. Quais são as guerras que você está batalhando e guerreando? Foram guerras que Deus te mandou? Foram orientações que você ouviu? Qual é o nível de perturbação e de maldição que tem alcançado a sua vida? Por que você tem vivido isso? Quais são os caminhos de volta que você precisa fazer? Qual é a postura que você precisa ter para adentrar nesse lugar de descanso do Senhor? Deus tem chamado eu e você para um descanso em Deus. Um descanso, um lugar de paz. Paz em meio à guerra. Parece que é incongruente, mas não é. Eu estou em paz. O trem está pegando fogo, eu estou em paz. Paz em meio à guerra. Que nessa manhã você receba essa palavra. E que se tem áreas na sua vida que Deus não está construindo, que Deus não está sendo o construtor. Se no seu casamento Deus não está sendo construtor, convide o Espírito Santo para ser o construtor hoje. Comece a orar todos os dias. Ah, Sumaí, meu marido não quer orar comigo. Ore sozinha, por enquanto. Convida Deus para ser o construtor do seu casamento. Convida Deus para ser o construtor da sua família, dos seus filhos, na educação deles. Diga assim: Espírito Santo, me conduza na minha fala, na minha postura, no meu posicionamento, na forma como eu lido com os meus filhos. Convido o Espírito Santo para ser construtor lá no seu trabalho. Talvez você seja faxineira, cabeleireira, médica, engenheira, psicóloga, não sei. Convido o Espírito Santo. Espírito Santo, que o Senhor seja o construtor no meu trabalho, o construtor nas minhas falas, na minha postura, no meu posicionamento. Um construtor, talvez você seja uma influenciadora de rede social,
Que o Senhor seja o construtor da sua casa, para que você não se perca, para que você não tome decisões que não estejam conectados com aquilo que Deus tem para você. Se o Senhor não for o construtor, em vão, eu e você vamos trabalhar. Que hoje você possa observar aonde você está, o que você está fazendo. Deus tem sido construtor das obras que vocês têm colocado à sua mão ou não. Porque você precisa convidar o Espírito Santo para que ele te oriente, te auxilie, te direcione, te capacite e que verdadeiramente você adentre nesse lugar de descanso. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, comer pão das dores, porque aos seus ele dá enquanto descansam. Pai, é nesse lugar que eu quero entrar, é nesse descanso do Senhor que nós queremos adentrar. Nós queremos confiar no Senhor de tal forma que o nosso coração possa descansar na tua presença. Descansar na tua presença. Ouvir a tua voz e só tomar decisões guiadas pelo teu Espírito Santo. Eu creio que essa palavra que Deus trouxe para mim e para você nessa manhã, e eu quero orar por você, para que você tome decisões e que você adentre intencionalmente no descanso de Deus. Algum tempo atrás, ano passado, não foi, não tem muito tempo não, eu estava trabalhando muito, mas muito. Eu não tinha tempo para nada. Não tinha tempo nem de comer direito, nem de me cuidar, não tinha tempo. Uma agenda atrás da outra, uma imersão atrás da outra, um trabalho atrás do outro, uma coisa atrás da outra. Virou uma bola de neve. Uma confusão assim. E a minha cabeça estava mega funcionando. Eu tenho uma estrutura de mentalidade extremamente forte. Só que o meu corpo começou a responder. Eu comecei a ficar doente. Eu comecei a adoecer. E esse adoecimento, Deus começou a trazer uma palavra: descanso. Desacelera. Descanso, desacelera. E eu acho que eu já nasci meio acelerada. Eu precisei, queridos, ouvir a voz do Senhor. Eu precisei adentrar em um lugar de diminuir o que eu estava fazendo. Houve um momento que eu precisei desmarcar um monte de coisa. Só para você ter ideia, ano passado eu tinha um evento em São Paulo, que eu já tinha... Quem já foi em Alphaville tem ideia do que eu estou falando. Alphaville é um dos locais mais caros do Brasil. Eu já tinha pago o local do evento. Que quem tem ideia do que eu estou falando é dinheiro. Eu já tinha pago o local do evento, eu já tinha comprado as coisas do evento, eu já tinha vendido imersões. Eu precisei devolver dinheiro para as pessoas. Eu precisei desmarcar a imersão. E o pessoal que eu fui desmarcar a imersão, ele falou assim: ó, lamento, a gente não tem como devolver o dinheiro. Então, mesmo que não tenha imersão, a gente não tem nada a ver com isso. Perdi o dinheiro, mas eu vou dizer para você, tem coisas que aparentemente nós estamos perdendo, aparentemente. Mas quando você está em um lugar chamado obediência, você nunca vai perder. Ouça isso. Aparentemente, tem momentos que parece que nós estamos perdendo, mas no lugar de obediência, você nunca vai perder. Pelo contrário, você vai ganhar em Deus. Às vezes parece que Deus está te puxando para trás. Foi essa sensação que eu tive ano passado. Mas muitas vezes Deus só está arrastando a flecha para mandar ela para muito mais longe. Para muito mais longe. O Senhor, Ele disse: não é o tempo
de você ir para São Paulo. Não é o tempo de você fazer tudo que você estava fazendo. Não é o tempo de você estar nesse nível de velocidade. Eu quero que você descanse. E eu estou aprendendo a descansar em Deus. Porque será inútil acordar cedo, dormir tarde, comer o pão das dores. Porque aos seus, o Senhor, Ele dá enquanto descansa. Tem um louvor da Ludmila Feber, que ele diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. E para crer nessa verdade, você precisa conhecer a Deus. Não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Tem áreas na sua vida que hoje você vai precisar chamar Deus para ser o construtor da obra que você está fazendo. Mas tem obras que você está fazendo que Deus não te mandou fazer. Como o ano passado, tinha obras que eu estava fazendo que Deus não me mandou fazer. E eu precisei parar. Eu precisei tomar decisões. Eu precisei viver pseudos prejuízos. Mas eu prefiro estar no centro da vontade de Deus do que fazendo coisas que Deus não me mandou fazer. Porque será inútil fazer aquilo que Deus não te mandou fazer. Que nessa manhã você ouça essa palavra e que o Senhor ministre poderosamente ao seu coração. E eu quero orar por você, para que Deus te leve para um lugar de tomada de decisões, mas que Deus também te leve para um lugar de descanso, no nome de Jesus. Espírito Santo, nós oramos nessa manhã, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que estão em construções que o Senhor não mandou construir, que estão em lugares e em guerras que o Senhor não os mandou. E eu oro agora, Pai, para que o Senhor os dê força para sair desses lugares, para tomar decisões, assim como o Senhor me deu força ano passado para tomar decisões e, Senhor, diminuir o meu ritmo e a velocidade em que eu me encontrava. Que nessa manhã pessoas aqui tomem decisões para que eles possam adentrar no centro da tua vontade, do teu plano, do teu projeto. E que essas pessoas possam adentrar no descanso do Senhor. Nos ensina a descansar, ó Pai, na tua presença. Nos ensina a fazer aquilo que o Senhor nos disse para fazer. E deixar de fazer aquilo que o Senhor nos disse para deixar de fazer. Que hoje, Pai, pessoas tomem as decisões de diminuir o seu tempo na internet e aumentar o tempo contigo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer uma obra de convencimento que só o teu Espírito pode fazer. Que a tua palavra marque os nossos corações e que nós possamos mergulhar, Senhor, nesse lugar de comunhão e intimidade com a tua santa presença. Nos ensina a te conhecer, Pai, não apenas de ouvir falar, mas de caminhar contigo, de ouvir a tua voz e estar conectados ao teu Espírito. Oramos nessa manhã, ó Deus, e profetizamos o teu descanso sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém.